Olá, boa tarde. Espero que estejam todos bem dentro do possível. Nós vamos seguir aqui nossas aulas. Lembrando que eu expliquei o motivo por ter decidido por essa metodologia na primeira aula gravada e que nós discutimos, avaliamos essa metodologia no primeiro encontro síncrono e agora no segundo encontro síncrono, que foi na última sexta-feira, dia 23, nós reavaliamos e, pelo que a maioria das pessoas presentes disse, decidimos manter essa metodologia. Então, eu vou manter as aulas gravadas, manter as tarefas, os links de outros vídeos e textos e os encontros síncronos, né, os encontros marcados com todo mundo, às sextas-feiras, de 15 em 15 dias, agora às 15 horas, certo? Então, todos os encontros síncronos que nós teremos serão às 15 horas. Bom, nós tivemos agora, essa semana, teremos na outra semana, certo? Não teremos nessa sexta, teremos na outra sexta, às 15 horas. Nós continuaremos avaliando e pensando para o próximo semestre, caso o ensino remoto seja mantido, como a gente vai fazer, tá bem? Mas eu peço que todo mundo tente recuperar as aulas perdidas, as tarefas que passaram, as leituras, assistir os vídeos e também, dentro do possível, se façam presente nos encontros para que a gente possa conversar mais também, tá bem? Bem, na aula de hoje a gente vai trabalhar com a Conceição Evaristo. A gente vai fazer um salto, uma mudança no programa. O programa dizia que a gente trabalharia com a Lélia Gonzalez. Seria a próxima aula, a Lélia Gonzalez. Depois, a gente trabalharia com a Ana Maria Gonçalves. E só, então, a gente trabalharia com a Conceição Evaristo. Só no dia 13 de novembro a gente trabalharia com a Conceição Evaristo. Mas eu vou adiantar a Conceição Evaristo, tá bem? E por quê? Por causa do texto mesmo da Conceição Evaristo. Porque eu considerei que, como a gente está ainda tomando ritmo, tomando fôlego, o texto da Conceição Evaristo e a discussão dela seria mais convidativo para todo mundo. A gente vai depois, em seguida, para a Lélia Gonzalez e depois para Ana Maria Gonçalves, tá bem? Vai ser essa troca aí. Eu espero que quem esteve presente no último encontro tenha conseguido ler o Olhos d'Água. Eu pedi, que vocês lessem. Eu espero que vocês tenham conseguido ler esse livro de contos. Está em PDF aí no SIGA, lá no dia 13 de novembro, junto com 4 vídeos que tem a Conceição Evaristo falando e mais um filme, Ori, que é um filme da Beatriz Nascimento, com uma outra mulher, que eu me esqueci o nome agora, mas eu já digo para vocês, tá aí escrito, Raquel Gerber, ou Gerber, deve ser Gerber. É um filme de 1989. Bom, vocês vão ver que entre os vídeos que tem aí, vocês têm uma aula magna, aula inaugural da PUC do Rio com a Conceição Evaristo. Uma aula longa, ela fala mais ou menos 1 hora, começa nos 23 minutos ela falando. Ela fala mais ou menos 1 hora, depois tem a discussão, dura 2 horas e tal. Total. Mas é muito, muito, muito interessante. É longo, não sei se todo mundo vai poder assistir, mas quem puder, eu super aconselho, certo? Eu baseei muito o que eu vou dizer aqui nessa aula da Conceição Evaristo e na leitura do texto do Olhos d'Água, certo? Bem, quem ainda não tiver lido Olhos d'Água, pare aí um pouquinho e vá lá se deliciar. São contos curtos, dá para ler pelo menos alguns aí, nas próximas horas. Enfim, não deixem de ler, tá bem? Os contos.
Vocês têm também a tarefa. A tarefa dessa semana vai ser de apenas uma questão, um pouco pensando no que foi dito, né? Das tarefas estarem um pouco longas. Então, eu fiz apenas uma questão, embora seja uma questão que exige um texto um pouco mais comprido, né? Comprido, né? Comprido é de cumprir. Comprido de comprimento. Então, esse texto mais comprido será o quê? Uma carta. Eu peço que vocês escrevam uma carta que vai ser endereçada à Conceição Evaristo. É uma carta para a Conceição Evaristo, em que vocês vão falar sobre a experiência de vocês lendo um dos contos de Olhos d'Água. Vocês vão escolher qual conto sobre o qual vocês querem falar, né? E vão escrever esse texto para ela, falando dessa experiência. É claro que para vocês conhecerem ela um pouquinho mais, né? Para vocês poderem escrever uma carta para ela, eu aconselho que vocês assistam aos vídeos em que ela fala. Se não for possível assistir todos, assista algum ou alguns, né? O da aula inaugural é o mais longo, né? O mais comprido. Mas há outros vídeos menores de entrevistas com ela, dela falando sobre o processo dela. Então é muito legal, vale muito a pena, uma pessoa que vale a pena conhecer, a Conceição Evaristo, certo? Ela é uma mulher mineira, que viveu numa favela, numa comunidade marginalizada na cidade, né? Assim como a gente viu que foi o caso da Carolina Maria de Jesus. Ela diz uma coisa muito bonita, que ela cresceu cercada de palavras, mas não de livros. Então, a literatura dela, a produção dela, o pensamento dela tem a ver com essa morada nas palavras e não tanto necessariamente na morada nos livros. Embora ela tenha se tornado uma escritora de livros, né? Tenha se tornado uma acadêmica, uma doutora em literatura, né? Fez graduação, mestrado, doutorado. Então, ela é uma intelectual nesse sentido, né? Bastante problemático que a gente usa. Uma mulher dos livros, então, também, né? Mas a vida dela, a formação dela é uma formação de quem está ligada nesse habitar as palavras, certo? E a partir dessa experiência dela com esse habitar as palavras, ela vai fazer uma literatura que ela vai dizer que é uma literatura de escrevivências, né? Escrita-vivências, né? Escrevivência, é um escrever-vivências. Então, ela cria esse termo, essa palavra, que ela disse que não tinha intenção de fazer um conceito, mas que se torna um conceito, né? Ou pelo menos pode ser trabalhado, tem sido trabalhado como um conceito. Esse termo e esse conceito, essa ideia, tem repercutido, tem sido desenvolvido e trabalhado em diversas áreas, não apenas na literatura, mas também na geografia, na dança, enfim, em várias áreas. Isso é muito interessante, mostra a potência em vários lugares do Brasil e também fora do Brasil, mostra a potência desse pensamento da Conceição Evaristo. Então a gente vai já se dedicar a tentar dizer um pouco como que a gente entendeu o que a Conceição Evaristo falou sobre a escrevivência, né? Quem quiser ouvir dela mesma, assista aos vídeos, sobretudo a aula, mas nos outros vídeos ela também vai falar sobre escrevivência, certo? Então vale a pena vocês ouvirem dela mesma e eu vou falar um pouco sobre as minhas reflexões a partir disso. O que eu compreendi, né? E como que eu reflito a partir disso. Tá bem? Então, basicamente, o que a gente vai trabalhar é com os contos de Olhos d'Água e com essa noção de escrevivência.
É isso que a gente vai trabalhar nessa aula da Conceição Evaristo. Leiam os contos, pelo menos uma parte dos contos, mas não fiquem só no primeiro, não. O primeiro é magnífico, já dá vontade de escrever só sobre ele. Mas leiam outros também, porque eles são muito, muito ricos mesmo, certo? E depois assistam, ou antes, enfim, como vocês quiserem, assistam a algum dos vídeos e voltem pra gente trabalhar aqui. Abração.